Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. O tema do nosso episódio de hoje é a carta número 1 e 2 de Paulo aos Coríntios. Mas antes de nós falar da carta aos Coríntios, eu gostaria de relembrar junto com vocês a leitura da semana passada. Qual foi a grande lição que nós podemos tirar da leitura do livro de Daniel? O livro de Daniel foi o livro que a gente fez o estudo na semana passada. E eu espero que vocês tenham tido as lições de vocês, mas eu vou citar a grande lição que eu tive, que é a lição de resiliência e fé de Daniel nos momentos difíceis. Não só de Daniel, a gente pôde ver no livro de Daniel as histórias dos amigos de Daniel, que o rei Nabucodonosor obrigou eles a adorar a estátua de ouro e eles se negaram. E por causa disso, eles foram largados na fornalha e não morreram. As pessoas que jogaram ele na fornalha ardente morreram e eles não morreram. Pelo contrário, não tiveram. A Bíblia conta que nem cheiro de fumaça eles tinham. E também a lição de Daniel, que também houve uma conspiração da corte para fazer o rei editar um decreto proibindo todos de rezar. E tantos amigos de Daniel, no caso do episódio da fornalha, tanto Daniel, no momento que ele foi obrigado a não orar, ele se negou e orou a Deus, ele foi jogado na cova dos leões para ser devorado pelos leões. E Daniel conta que um anjo veio e fechou a boca dos leões. É fantástica, né? Essa história. Então, assim, nos momentos difíceis que a gente tem na vida, a gente não pode abandonar a nossa fé, porque muitas vezes é ela que vai nos salvar. Essa é a grande lição que eu tiro para a minha vida do livro de Daniel. Eu espero que vocês também tenham tirado grandes lições. Se vocês tiraram alguma e quer compartilhar, não deixe de escrever nos comentários qual foi a grande lição que você tirou da leitura do livro de Daniel. Mas falando agora sobre a carta aos Coríntios, são duas cartas, pessoal, que Paulo escreveu ao povo da cidade de Corinto, chamado os Coríntios. Então, assim, Paulo ficou 18 meses pregando e ensinando o evangelho na nova igreja cristã em Corinto. Depois desses 18 meses, ele acabou se mudando para o Éfeso, mas ficou ali uma igreja que estava começando o trabalho em Cristo. Mas 18 meses é muito pouco. Então, depois de algum tempo, começou a chegar a Paulo que lá na cidade de Corinto, nessa igreja, havia muitos relatos de disputa interna, muitas questões imorais estavam sendo negligenciadas, deixadas de lado, questões imorais até com relação à imoralidade sexual, confusões sobre o entendimento do casamento, qual é o papel da mulher da igreja. Então, assim, qual foi o objetivo de Paulo? Ele escreveu duas cartas, uma num ano e outra depois de um ano, e ele tinha o objetivo orientar as pessoas sobre qual era a doutrina cristã que era correta. Então, assim, o objetivo dele era ensinar, corrigir e orientar essas pessoas que estavam tendo dificuldade para entender qual era qual era o objetivo de Jesus, qual era o evangelho, qual era a real, a verdadeira doutrina cristã. Então, qual que é a grande vantagem de você ler essas cartas? Assim como Paulo orientou os cristãos daquela época
como eles deveriam fazer para crescer e evoluir espiritualmente em Jesus Cristo, ele também pode fazer isso com você. Porque essas cartas, elas contêm ensinamentos valiosos sobre como que pode te fazer crescer espiritualmente e na vida também. É esse que é o grande benefício de você ler essa carta. É um presente que Paulo nos deixou e ela tem que ser lida com cuidado e com meditação sobre cada ensinamento que ele passa. Então eu vou fazer aqui um resumo. Na verdade, não é um resumo. Eu peguei as principais lições que eu consegui tirar da carta, porque a carta, apesar dela não ser muito grande, ela é muito densa de sabedoria. Ela é muito rica e eu poderia ficar horas aqui falando. Então eu tentei pegar o que eu achei de principal, que eu acho que mais vocês vão aproveitar, que mais vai fazer a diferença na vida de vocês, mas o melhor mesmo é que depois haja a leitura da carta, de uma maneira integral, beleza? Então eu vou começar lendo a carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, tá, pessoal? Aonde ele fala sobre as graças recebidas pelos coríntios. Deixa eu achar aqui. Capítulo 1, versículo 4. Não está achando aqui. Mas enfim, pessoal. Não estou conseguindo achar aqui. Estou puxando a Bíblia aqui. Ele não está batendo. Mas enfim. Deixa eu ver, será que não é no 3? Ó, achei. Na verdade, é o capítulo 1, versículo 4. Eu estava confundindo com Coríntios 1. Então, olha só, pessoal. Nesse primeiro versículo que eu vou jogar aqui, que eu já joguei na tela para vocês, no versículo 4, ele fala assim, ó, vamos ler juntos. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa relembrando as graças recebidas pelos gregos de Corinto. Então ele fala assim, ó, sempre dou graças a meus Deus pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então assim, a graça é a base de tudo. Tudo começa pela graça de Deus. O que é a graça? A graça é o favor de Deus de maneira imerecida. Por que é imerecida? Porque nós somos pecador. Nós somos frutos do pecado. Mas Deus, através da graça, que é o favor imerecido, e através de Jesus, que é a sua graça, nos perdoou. Então a base de tudo é a graça. A base de tudo é a graça de Deus. Tudo se pode na graça de Deus. Mas você pode me dizer assim, Guilherme, mas eu estou passando por um momento tão difícil, tá muito difícil esse momento na minha vida. E eu vou ler agora, pessoal. Olha só, vou sair do livro 1 de Coríntios, a carta 1, e vou para a carta 2, capítulo 12, tá? Aonde é falado assim, olha só. Olha só, eu vou começar no versículo 7.
tá? Deixa eu jogar na tela que precisa acompanhar também. Versículo 7. E ele fala assim, ó: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Olha que coisa que Paulo está falando aqui, ó. Para que, vamos dizer assim, para que não me exaltasse, ou quer dizer, para que o ego dele não se inflasse pela a graça que foi revelado para ele, foi dado um espinho na carne dele, né? Que não está claro qual que é o espinho que ele estava carregando. Não está claro, mas assim, ele tinha as dores deles, eles tinham os espinhos, e não deveria ser fácil, porque pela palavra de Paulo, que era um homem muito resiliente, a gente vê as histórias dele, era um espinho na carne. Aí ele continua, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, quem disse? Deus falou com ele, olha só. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se afeiçoa na fraqueza. Entendeu, pessoal? Olha só. Deus falou, a minha graça te basta, o meu favor imerecido te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na tua dificuldade, no teu ponto fraco. Aí Paulo fala, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para em que mim habite o poder de Cristo. Daí ele continua, daí ele fez a reflexão acima da palavra e ele continua, olha só. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então assim, pessoal, a graça é o poder supremo. E quando a gente para analisar as pessoas escolhidas na Bíblia para realizar obras através de Deus, todas são pessoas improváveis, todas são pessoas com dificuldade, mas se é da vontade de Deus, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Quando a gente pega, por exemplo, Moisés, vamos pegar um exemplo, Moisés era um fugitivo. Ele tinha assassinado um egípcio e estava foragido no deserto quando ele foi chamado por Deus. E ele já era de idade avançada. Sara, a mulher de Abraão, quando teve Isaque, também já era de idade avançada. Era algo totalmente improvável. Diz a Bíblia, se eu não me engano, ela tinha mais de 90 anos. José, ele chegou ao ponto de ser escravo no Egito, prisioneiro. Ele era escravo, foi acusado de traição do seu amo por ter assediado a mulher do seu senhor e era preso, prisioneiro. E a graça de Deus o transformou no governante do Egito. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você tiver a graça de Deus, qualquer coisa lhe é possível. Se você tiver alinhado com um propósito alinhado e Deus te ouvir e te der a graça, você pode conquistar qualquer coisa. Mas normalmente o nosso propósito verdadeiro está alinhado com a vontade de Deus. Está alinhado com a vontade de Deus. Então, assim, a graça é, vamos dizer assim, é o maior poder que pode te existir. Se você está fazendo algo da vontade de Deus e Ele te der a graça, já aconteceu. Fica tranquilo que já aconteceu. E para continuar,
Eu vou citar uma passagem aqui. Vamos voltar para o livro 1 de Coríntios, capítulo 1, 25. Aqui, ó, olha só. Olha só, vou fazer a leitura e depois vou continuar a explicação. Capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Mesmo que nada faça sentido, mesmo que seja a coisa mais louca do mundo, mesmo que Ele te manda construir uma arca, mesmo que Ele te mande atravessar um mar, mesmo que Ele te mande ser pregado na cruz, a loucura de Deus é mais sábia do que o homem mais sábio. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens mais fortes. Isso que Paulo está falando e faz muito sentido. Faz muito sentido. O próprio Paulo era um improvável, ele era um fariseu. Paulo perseguia cristãos. Lá em Jerusalém, que eu tive agora um pouquinho antes de começar a guerra, tem um local entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras que se chama Vale de Cedron. Num local lá do Vale de Cedron existe uma igreja ao mártir Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. Ele era um dos primeiros cristãos que defendia Deus. A Bíblia conta isso, se não me engano, no Atos dos Apóstolos. E Paulo, na época que Estevão foi assassinado, Paulo era um fariseu que estava junto, incentivando o assassinato de Estevão. Pensa, Paulo fazia parte dos assassinos que matavam pela religião judaica e depois foi convertido e escreveu 70% do Novo Testamento. Faz sentido isso? Pela visão humana, não. Pela sabedoria humana, não faz sentido. Mas, aos olhos de Deus, faz sentido. E isso é uma coisa que não cabe a nós compreender. Cabe a nós aceitar. Beleza? Continuando, pessoal, eu vou ler agora um poema que eu acredito que é um dos poemas mais lindos de toda a Bíblia, tá? Que é um poema sobre o amor, onde Paulo fala sobre a supremacia do verdadeiro amor. Esse é um poema que merece ser guardado e lido muitas vezes durante a vida. E vocês já vão entender por quê. É o capítulo 1, é o livro 1 de Coríntios, tá? O capítulo 13 inteiro, tá? Então eu vou começar a ler aqui e aos poucos eu vou fazendo pausas e explicando. Então a primeira parte aqui, pessoal. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Essa primeira parte, Paulo está falando que o amor, ele supera tudo. O amor é superior a tudo. Você vê que ele fala aqui, ó, ainda que tivesse o dom da profecia, ou seja, que eu soubesse o futuro, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, conhecesse tudo sobre a ciência,
E ainda que tivesse toda a fé, aquela fé que é capaz de transportar uma montanha, se não tivesse amor, nada seria. A gente viu agora um episódio que nós acabamos de passar de uma pandemia mundial em que a ciência, a fé era depositada totalmente na ciência e havia muita falta de amor. As pessoas conseguiram colocar uma luta política no meio de uma situação em que pessoas estavam morrendo, em que famílias estavam sofrendo. Então, assim, Paulo fala assim, você pode ter toda a ciência do mundo, mas se não tiver o amor, de nada adianta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver amor, de nada adianta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e distribuir tudo para os pobres. Mas se você não tiver o verdadeiro amor, de nada adianta. Você vê que Paulo fala que mesmo o sacrifício, se não vier acompanhado de um amor verdadeiro, ele não adianta. Aí ele começa a falar sobre as características do amor, tá? Então eu vou começar com algumas características. Olha, ele começa aqui falando: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. É interessante, né? Ele não se irrita, não suspeita ou não suspeita o mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele excede em verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que passagem bonita. Uma vez eu era jovem, eu devia ter uns 15 anos, 14. Eu tinha uma namoradinha e eu namorava à distância e eu fui pedir para minha nona: Nona, o que você acha do meu namoro? Minha nona era, na época, devia ter seus 80 anos, 85 por aí. E ela falou assim: Guilherme, fica tranquilo. Se for amor, tudo vai suportar. O amor tudo suporta. Ela já sabia disso. Ela sabia que se for amor, tudo suporta. Se não suportou é porque não era amor. O amor verdadeiro, tudo suporta. Aí, aqui ele fala, tudo sofre, tudo crê. O amor verdadeiro, ele tem uma crença. Sabe, com aquela criança que você fala e ela acredita? É uma crença de amor, de sinceridade, de honestidade, de pureza no coração. De pureza no coração. Tudo espera. Às vezes eu penso que Deus nos mandou filhos para a gente relembrar da pureza que nós tínhamos em nossos corações e a gente ir descontaminando e lembrando. E quando eu falo para o meu filho, eu posso falar para o meu filho qualquer coisa que ele acredita. Qualquer coisa que eu falo, ele acredita. Esses dias, no dia 1º de abril, eu falei assim, eu vou enganar, é Leonardo o nome dele, eu falei, vou enganar o Leonardo, mas eu vou fazer uma mentira tão absurda a ponto dele perceber que é uma mentira e ele lembrar do dia 1º de abril. E eu fiz uma brincadeira assim, a gente acordou de manhã e ele pediu um mamá, ele sempre pede um mamá, que é um leite com Nescau que eu faço. E daí eu falei, filho, hoje não vai dar, não tem mais vaca no mundo. Eu fiz uma brincadeira bem boba, mas o meu objetivo era
que ele se ligasse que era uma mentira do 1º de abril. E ele, num primeiro momento, ele acreditou, porque ele é uma pessoa pura, ele não vê maldade nas pessoas. Claro que a gente tem que ter a malícia, a sabedoria, mas muitas vezes, para não ser enganado, principalmente num país que nem o nosso do Brasil, né? Onde existem muitas pessoas mal intencionadas, mas a gente não pode perder a pureza do nosso coração, a crença, e isso vem do amor. Isso vem do amor. Mas continuando a nossa leitura, pessoal. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que Paulo está falando ali, a gente conhece em parte, mas em parte a gente nunca vai conhecer. Mas quando vier o que é perfeito, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Quando vier Jesus, aquele que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. O que o é imperfeito, em parte, será aniquilado. E ele faz uma analogia mais ou menos que nem eu estava falando da pureza do coração das crianças. Olha só. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso é uma das maiores tristezas que a gente tem na vida. A gente perder aquela pureza de coração. Porque agora vemos por espelho em enigma. O que ele está falando? Ele está falando de Jesus, ó. A gente vê Jesus por espelho, mas a gente não consegue ver ele totalmente. Em muitas coisas ele é um enigma para nós. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como também sou conhecido. E ele fala, né? Agora a gente conhece Jesus em partes, mas quando ele vier, a gente vai ver ele face a face e a gente vai conhecer ele por inteiro, assim como ele nos conhece. E para finalizar, pessoal, ele fala uma coisa que é muito bonita. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E é interessante que a base, o fundamento de todo o cristianismo, de todo o evangelho, é a fé. Jesus fala que para conseguir tudo que a gente quer, a base é a fé. Mas Paulo fala, acima da fé, acima da esperança, está o amor. Está o amor. Jesus é a prova maior do amor, porque ele entregou a sua vida por nós. É a confirmação do que Paulo está falando. Como é que a gente demonstra amor? Como que a gente demonstra amor? Qual é a nossa maneira de demonstrar amor? É a maneira que Jesus nos ensinou. Não é um amor egoísta. Ali na carta, no poema, tem todas as características do amor. Mas quando a gente olha Jesus, a maior demonstração de amor de Jesus foi entregar a sua vida ao próximo. E a maior demonstração de amor que a gente pode dar é ajudando ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não estou falando de você doar a tua vida ao próximo, porque você vai estar amando mais ao próximo do que a ti mesmo. Jesus não pediu isso. Jesus não pediu uma vida que você se sacrifique pelo próximo. Jesus pediu uma vida
que você ame ao próximo assim como você se ama. O teu sacrifício é na mesma medida e não maior. Eu conheço pessoas que dedicam a vida a ajudar o próximo, mais do que a si mesmo, e muitas vezes são infelizes, são frustradas, seus projetos não dão certo, porque muitas vezes elas ajudam até o que a pessoa não precisa. Você precisa diferenciar, uma coisa é o que a pessoa quer, outra coisa é o que ela precisa. A nossa missão é ajudar o que as pessoas precisam e amá-los como a gente se ama, e não mais, nem menos. Meu muito obrigado a todos que assistiram a esse vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe para mandar para mais pessoas, não deixe de dar o like para mostrar para o YouTube que você gostou do conteúdo e você quer receber mais mensagens. Meu muito obrigado novamente e tenham todos uma excelente semana e até o próximo capítulo de Desvendando a Bíblia. Um grande abraço e até a próxima.